Bom dia a todos, saúdo a todos na paz do Senhor. Eu estou gravando isso do extremo sul do Brasil. Estou gravando isso no momento em que o Senhor tem falado conosco e tem nos feito lembrar de muitas coisas, muitas promessas. E nesse tempo o Senhor tem nos esclarecido a respeito de muitas coisas. Uma delas, nós vamos começar a publicar aqui a partir de hoje, é sobre Jeremias 34. Porque é certo que o Senhor tem falado, é certo que Deus tem proferido a sua palavra desde o céu e ela está em cumprimento. E certamente, se você está ouvindo essa palavra, é porque você foi escolhido por Deus para conhecer a revelação de Deus na terra e para saber que Ele é poderoso e para saber que Ele faz as coisas acontecerem e que todos os presidentes, todos os empresários, todos os políticos, todos os intelectuais da terra não passam de escravos na mão dele. São servos do Altíssimo e ele usa essas pessoas como ele quer. E aqui no Brasil nós estamos vendo o cumprimento da palavra do Senhor. E eu quero começar falando sobre esse cumprimento, lendo com você uma palavra que está registrada em Jeremias 34. Se você puder acompanhar, pegue a sua Bíblia e acompanhe em Jeremias 34, 8, que diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez uma aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertarei cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, despedi-lo-ás livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. O que vos havíeis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais já tinhas despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes, para que vos fizessem servos e servas. Porquanto assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. Até aqui. Meus irmãos, essa palavra fala de um tempo distante, no momento em que o povo de Deus naquela época, estava prestes a ser subjugado diante do reino da Babilônia. Naquele tempo, apregoava-se a paz, apregoava-se a riqueza, e alguns diziam que era necessário fazer ajustes na sociedade. Veja, os ajustes foram apregoados pelos religiosos. O então rei na época fez uma aliança com o povo. Zedequias havia feito uma aliança com o povo, apregoando a liberdade. Mas em seguida,
eles voltaram atrás. A fraqueza da liderança em fazer o que é certo, ainda que fosse aos olhos deles o mais difícil, fez com que eles colocassem tudo a perder. E hoje no Brasil, nós estamos vivendo uma situação semelhante. Hoje no Brasil, nós estamos vendo muitas conquistas. Hoje nós estamos vendo muita justiça voltando atrás. E até aquilo que tem aparência de justiça, na verdade, está manchado pela mentira. A igreja no Brasil hoje se transformou numa igreja para construir catedrais. A igreja no Brasil hoje se transformou num templo para eleger políticos. A igreja no Brasil hoje se transformou num grande capital de conquista de dízimos e ofertas. A igreja no Brasil se prostituiu. A igreja no Brasil encontra-se manchada, tem as mãos sujas de sangue. A igreja no Brasil hoje, assim como foi a igreja em Roma, deixou de participar dos sofrimentos da cruz para se tornar parte do governo. A ruína, o princípio da ruína da igreja de Roma foi a mistura da igreja com o Estado. E a igreja no Brasil hoje está passando pelas mesmas coisas. O Brasil hoje está enfrentando uma dura crise. E essa dura crise, em parte, ela é culpa da própria igreja, que se omite em falar e em viver a verdade. Escolheram o caminho mais fácil, escolheram o caminho da prostituição, escolheram o caminho de se tornarem deputados e senadores, optaram pela glória dos homens e abandonaram a glória de Deus. Encontraram argumentos, encontraram explicações dizendo que é necessário colocarmos os irmãos no governo. Dificilmente nós vemos, aqui no Sul, dificilmente nós vemos a reunião das igrejas para anunciar o nome de Jesus. Mas é certo que a cada eleição há uma grande comoção, há uma grande reunião para eleger alguém, para escolher uma pessoa que parece ser um líder, para escolher alguém que parece ser um escolhido do Senhor. Mas tudo isso é mentira. Tudo isso tem dado errado. As escolhas que a igreja tem feito são escolhas políticas. Além disso, a igreja tem se misturado terrivelmente com outras crenças. A igreja tem se desviado dos caminhos do Senhor. A igreja tem deixado o verdadeiro caminho do Senhor. A igreja tem bebido do sangue dos santos. A igreja tem escolhido andar na companhia de assassinos. Muitos têm sido atraídos pelas promessas de grandiosidade. Muitos têm escolhido abraçar falsas crenças. E dizem que isso não é um problema. Dizem que isso não causa mal algum. Um dos maiores problemas da igreja no Brasil hoje é a mistura com a maçonaria. É a mistura com aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas tem a ver com o reino dos homens. Não existe como servir a dois senhores. E o nosso falar deve ser sim, sim ou não, não. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Não existem muitas opções. Existem apenas duas opções. E a igreja no Brasil tem feito essa dura escolha. É certo que os juízos de Deus já estão vindo sobre o Brasil. Se você está ouvindo essa mensagem de alguma forma, proponha no seu coração mudar a sua vida. Proponha no seu coração começar a ter uma vida pessoal com Deus. Proponha no seu coração buscar Deus, não porque o pastor lhe chamou. Proponha no seu coração buscar Deus fora da igreja. Continue participando, vá aos cultos, participe intensamente das reuniões de oração, jejue, mas não se iluda. Busque a Deus individualmente, busque a Deus com os irmãos, porque se aproxima o tempo em que a igreja no Brasil será abalada. Se aproxima o tempo em que a igreja no Brasil não vai mais ser como ela se parece hoje. É certo que o Senhor visitará a sua igreja no Brasil,
E é certo que aqueles que estão em lugares seguros, aqueles que estão em honra, em evidência, serão abalados. É certo que nos próximos meses nós veremos coisas terríveis acontecendo. E isso é por omissão da igreja no Brasil. Aqueles que deveriam estar chorando, aqueles que deveriam estar clamando a Deus, implorando pelo país, estão alardeando paz, prosperidade e sossego. Pois então, assim diz o Senhor, aqueles que não buscaram pelo bem, buscarão pela dor. E a igreja certamente vai sentir o peso do seu pecado nos próximos meses. Que Deus abençoe a todos e que essa mudança possa atingir amplamente a vida de muitos irmãos. Pois nós veremos novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Que Deus te abençoe, a ti e a tua casa. Certamente que o Senhor te visitará nesse tempo, pois você é um escolhido de Deus para semear fogo na terra do Brasil. Porque essa terra foi escolhida por Deus para ser celeiro do Evangelho no mundo, e isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.